Olá, meus pupilos, tudo bem? Hoje iremos relembrar da trajetória de Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chaves. A infância, juventude e o chamado para a comédia. Roberto Gomes Bolanhos nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na cidade do México. Vindo de uma família humilde, desde cedo mostrou habilidades para a criatividade e o humor. Apesar de ser uma criança tímida e reservada, Roberto sempre teve uma imaginação fértil, criando histórias para divertir amigos e familiares. Sua infância foi marcada pela admiração por comediantes clássicos e pela leitura de quadrinhos, o que viria a influenciar seus futuros personagens. Uma curiosidade de Bolanhos. Muitos gostariam de saber se o Bolanos, embora tenha sido bem obcecado por esportes na infância, o porte físico dele não o ajudou a se tornar um jogador profissional. Ele tentou o boxe no ensino médio, mas acabou desanimando e largando os ringues. Bem, transição para a vida adulta e o estudo de engenharia. Nos anos 1940, Bolanhos iniciou seus estudos universitários em engenharia, mas a paixão pela arte falou mais alto. Durante esse período, começou a experimentar com a escrita, especialmente para teatro e rádio, percebendo que seu verdadeiro talento estava na criação de roteiros e histórias que pudessem cativar o público. Mesmo sem formação oficial em artes cênicas, Roberto decidiu seguir o caminho da comédia, apostando em seu carisma e na capacidade de contar histórias que ressoavam com o público. Primeiros passos como roteirista. Na década de 1950, ele começou a trabalhar como roteirista, desenvolvendo conteúdo para rádio, televisão e cinema. Com sua escrita inteligente e criativa, rapidamente se destacou, colaborando com diversos artistas renomados da época. Foi nesse período que recebeu o apelido de Chespirito, uma junção diminutiva de Shakespeare, dada por um colega que reconhecia nele a habilidade de criar histórias cômicas e emocionantes, assim como o grande dramaturgo inglês. A formação do elenco e os primeiros sucessos na televisão, relação com Rubem Aguirre e o nascimento do professor Girafales. Nos anos 1960, Roberto conheceu Rubem Aguirre, que se tornaria o icônico professor Girafales em Chaves. Aguirre, que na época trabalhava como ator e diretor de televisão, logo percebeu o talento de Bolanhos para a comédia. Ele foi um dos responsáveis por incentivar Roberto a produzir seus próprios roteiros humorísticos. Quando Bolanhos finalmente teve a oportunidade de criar suas próprias produções, convidou Aguirre para integrar o elenco, nascendo assim o personagem que ficaria eternizado como o professor apaixonado por Dona Florinda. A chegada de Ramon Valdez e o surgimento de Seu Madruga. Outro encontro marcante para a carreira de Roberto foi com Ramon Valdez, apresentado a ele por Germán Valdez, o famoso Tintã, irmão de Ramon. Na época, Ramon já era um ator experiente, mas foi Bolanhos quem percebeu seu potencial cômico. Valdez trouxe um estilo único de humor para os programas de Roberto, destacando-se em Chapolin Colorado e principalmente em Chaves, onde interpretou o memorável Seu Madruga. A conexão com Edgar Vivar, o Senhor Barriga e outros personagens. No final dos anos 1960, Roberto conheceu Edgar Vivar, que inicialmente era formado em medicina, mas decidiu seguir a carreira artística. Roberto ficou impressionado com a versatilidade de Vivar e o convidou para seu elenco. Vivar trouxe vida a vários personagens, mas foi como o Senhor Barriga, o cobrador de aluguéis constantemente atrapalhado pelo Chaves, que ele deixou sua marca. A química entre Vivar e Bolanhos se destacou, criando momentos cômicos e emocionantes que marcaram as séries. Roberto Gomes Bolanhos conheceu Carlos Villagrán e Florinda Meza antes de lançar seus programas mais famosos. Carlos Villagrán, que viria a interpretar o personagem Kiko, conheceu Bolanhos no início dos anos 1970,
quando Bolanhos estava em busca de talentos para compor o elenco de um novo programa humorístico. Villagrán foi escolhido por seu talento cômico e sua habilidade de improvisação. Florinda Meza também foi selecionada por Bolanhos para participar de seus projetos, demonstrando carisma e talento, que logo a tornariam uma das personagens principais nas séries, interpretando Dona Florinda no Chaves e outros papéis nos programas humorísticos de Bolanhos. O encontro e a colaboração entre eles foram fundamentais para o sucesso de Chaves e Chapolin, criando uma química que marcou gerações e se tornou um dos maiores sucessos da televisão. Maria Antonieta de las Nieves entrou para o elenco de Chaves em 1972, pouco depois do início do programa. Chiquinha foi criada por Roberto Gomes Bolanhos para ser a filha esperta e travessa de seu Madruga. Ela rapidamente conquistou o público com seu jeito travesso, sua esperteza e o contraste que trazia ao personagem de Chaves, formando um trio inesquecível com Chaves e Kiko. A dinâmica entre Chiquinha e seu Madruga, assim como suas brigas e cumplicidade com os outros moradores da vila, tornaram a personagem essencial para o sucesso da série. Com seu talento cômico, Maria Antonieta conseguiu criar uma identidade forte para Chiquinha, tornando-a uma das personagens mais queridas pelos fãs. Não podemos esquecer da Dona Clotilde ou Bruxa, do 71, a icônica personagem do seriado Chaves. Foi interpretada pela atriz mexicana Angelines Fernández. Nascida na Espanha, Angelines se mudou para o México durante a Guerra Civil Espanhola. Lá, ela consolidou sua carreira como atriz, especialmente em papéis dramáticos. Angelines Fernández conheceu Roberto Gomes Bolanhos, o criador de Chaves, nos anos 60, antes mesmo do surgimento do programa que a consagrou. Ela já era uma atriz respeitada no México, conhecida por papéis sérios e dramáticos. Quando Roberto começou a desenvolver o elenco de personagens que comporiam Chaves, foi convidada para interpretar a Dona Clotilde, também conhecida como Bruxa do 71. Ela aceitou o papel, que seria um dos mais marcantes de sua carreira, demonstrando sua versatilidade ao migrar do drama para a comédia. Jaiminho, o carteiro, é um personagem interpretado pelo ator Raul Padilla. Ele é o simpático carteiro da vila, conhecido por Jaiminho, é um homem pacato e preguiçoso. Ele frequentemente menciona que quer evitar a fadiga, sua frase mais famosa. Essa atitude faz com que ele sempre procure maneiras de evitar esforços desnecessários no trabalho. Jaiminho é de Tangamandapio, uma pequena cidade mexicana que ele menciona com muito carinho, o que acabou tornando o local famoso. Como carteiro, ele é responsável por entregar cartas e encomendas, mas seu ritmo lento e sua constante busca por descanso fazem com que ele raramente cumpra suas tarefas com eficiência. Além dos personagens principais, não podemos esquecer de Horácio Gomes Bolanhos, foi um ator, roteirista e produtor mexicano, conhecido por interpretar o personagem Godinez na série Chaves. Ele era irmão de Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, criador das séries Chaves e Chapolin Colorado. Além de atuar, Horácio contribuiu nos bastidores como roteirista. A saída de Carlos Villagrán, Ramon Valdez e Maria Antonieta de las Nieves Bolanhos ocorreu em diferentes momentos, devido a questões profissionais e pessoais. Em 1978, Villagrán deixou o programa Chaves após desentendimentos com Bolanhos e o clima tenso devido ao relacionamento curto que teve com Florinda Meza. Ele sentia que seu personagem, Kiko, estava sendo limitado e buscava maior protagonismo. Villagrán decidiu seguir carreira solo e lançou programas próprios, onde manteve o personagem Kiko, o que gerou disputas legais com Bolanhos sobre os direitos autorais. Valdez saiu do elenco de Chaves em 1979, motivado principalmente por questões financeiras e pela busca de novas oportunidades de trabalho. Embora tenha retornado brevemente ao programa no início dos anos 1980, acabou deixando o elenco de vez
devido a problemas de saúde. Maria Antonieta de Las Nieves, Chiquinha. Em 1979, pouco depois da saída de Villagrán, Maria Antonieta também deixou Chaves. Ela tinha projetos paralelos e, posteriormente, envolveu-se em disputas legais com Bolanhos pelos direitos sobre a personagem Chiquinha. Após anos de batalha, ela conseguiu os direitos para usar a personagem fora dos programas originais. Essas saídas marcaram o fim de uma era no programa, mas os personagens continuaram a ser lembrados e queridos pelo público, mesmo com as mudanças no elenco. O declínio de Roberto Bolanhos. Nos anos de 1990, as séries de Roberto começaram a perder força, especialmente com a mudança de audiência e o desgaste dos personagens. No entanto, o impacto cultural de suas criações já estava consolidado. Bolanhos continuou ativo, participando de entrevistas e homenagens, mas afastou-se progressivamente da produção de novos conteúdos. Reconhecimento internacional e o impacto cultural. As séries de Chespirito foram traduzidas para dezenas de idiomas e transmitidas em mais de 90 países, tornando Roberto uma figura internacional. Seu humor, embora simples, era repleto de mensagens sobre amizade, respeito e empatia. Valores que ressoavam com públicos de diferentes culturas. Personagens como Chompiras, Dr. Chapatin, Chapolin e Chaves tornaram-se ícones da cultura popular, e frases como isso e foi sem querer querendo ainda são lembradas. Morte de Roberto e as homenagens. Em 28 de novembro de 2014, Roberto Gomes Bolanhos faleceu aos 85 anos, após enfrentar problemas de saúde nos últimos anos de vida. Sua morte foi sentida em toda a América Latina, e o luto uniu fãs de várias gerações. Diversas homenagens foram feitas, e a família e amigos destacaram o legado de Roberto como um dos maiores comediantes da história, cujo trabalho continua a influenciar novos artistas, legado e relevância para novas gerações. Mesmo anos após sua morte, as séries de Chespirito ainda são transmitidas e conquistam novos fãs, provando que o humor atemporal de Bolanhos continua relevante. Seu estilo simples e direto de contar histórias inspirou gerações de comediantes, e suas lições sobre a importância da bondade e da simplicidade permanecem atuais. Roberto completou sua jornada mostrando que, através do humor, é possível superar barreiras culturais e tocar o coração das pessoas. E você gostou do vídeo? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.